Boa noite, irmãos. Graça e paz. Você já cumprimentou o irmão que está do lado? Se puder me dar um retorno aqui, Dinho. Dá uma boa noite a ele. Diga, uau, você está um arraso hoje. Tinha que ser o dia da ressurreição de Jesus, né? Tinha que ser alguém ressuscitado para estar tão lindo desse jeito. É ou não é? Vocês estão animados, irmão? Sério que vocês estão no domingo da ressurreição? Vou perguntar de novo, é sério que vocês estão no domingo da ressurreição? É sério que a gente veio celebrar a morte e a ressurreição de Cristo aqui essa noite? Talvez algumas pessoas não entendam, por isso que, né, não fez tanta expectativa. Mas é com grande expectativa, irmãos, que eu ministro essa noite. É com o coração queimando e ardendo. Não como os discípulos no caminho de Emaús, porque eles não sabiam quem estava falando com ele, mas consciente daquele que é o autor da vida. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 12. Antes disso eu quero dar um aviso. Que sábado agora vai ter a vibe de adoração, não é? Vai ser voltada para adoração, uma mensagem sobre adoração. E vai ser uma noite de louvor e adoração nesse lugar. Vai ser incrível demais. Você não pode ficar de fora. Nós temos várias formas também de generosidade. Você pode pegar aí o CNPJ da igreja e fazer sua contribuição e fazer parte também dessa mensagem, dessa obra junto conosco. Hoje é a Páscoa do Senhor, irmãos. Colocaram tantas coisas no lugar de Jesus, né, na Páscoa. O entretenimento colocou chocolate, coelho. E não há nada de errado em você comer chocolate ou coelho ou comer peixe. Eu vou até contar uma piada gospel. Havia uma vila, uma rua só de pessoas católicas. E aí tinha um rapaz que era batista. E todo ano na quaresma ele matava um boi e fazia churrasco. E aí seus irmãos católicos olharam para ele, chamaram ele e disseram: olha, você não pode assar carne no dia da Semana Santa. E aí esse rapaz disse: sim, mas é porque eu nasci batista, cresci batista e é muito difícil para mim entender isso e tal. Então o padre pegou água benta, sacudiu na cabeça dele e disse: você nasceu batista, cresceu batista, mas agora você é católico. E aí passou-se, quando foi no outro ano, o cheiro de churrasco na rua. Aí a galera disse: tem alguma coisa errada? Quando eles foram olhar, o rapaz estava lá com um coentrozinho, botando na vinagrete e batendo na carne. Você nasceu boi, você cresceu boi, mas agora você é um peixe. Só para quebrar o gelo essa noite, para ver se vocês se animam, já que não estão animados com o dia da ressurreição. Irmãos, Jesus ressuscitou. Porque se Jesus só morre, nós seríamos só perdoados. Mas a oferta não é só para perdão de pecados. Há algo que transcende o tempo, o espaço e as eras. Isso se chama ressurreição. E a gente vai falar um pouco sobre isso hoje também. Só que uma das coisas que chama o meu coração é que desde a morte de Adão, o maior poder que havia sobre a terra era a morte. Mas hoje você vai descobrir que existe um maior poder hoje, e ele não é mais a morte. E esse poder está governando todo o universo. Você só precisa crer e receber daquilo que já lhe pertence. No livro de Êxodo, capítulo de número 12, vamos lá, versículo 1. E hoje a gente vai ceiar juntos. Então vou aproveitar para a gente fazer a Páscoa, ceando a nossa ceia do Senhor, porque é uma representação também da ceia. A palavra Páscoa em hebraico significa saltar, passar, significa passar por cima. E a gente vai entender por que significa passar por cima. Versículo 1, vamos lá. Disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito. Bota uma música bem aquela, entendeu, Juninho? Vou dar animão, porque a galera já está com sono. Se botar uma, entendeu? Tem gente aí que veio hoje carregado, né? Comeu que só na Páscoa.
Teve gente, irmão, que comeu umas 5 caixas de chocolate. E ainda diz assim, chocolate não engorda. Eu disse, realmente, quem engorda é você, miserável. É por isso que você tem que conhecer a Louve. Deixa quieto, senão eu vou estar fazendo propaganda aí. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: esse é o mês que será para vós o primeiro dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 desse mês, que cada homem tome para si um cordeiro, para cada família. Um cordeiro para cada família. Entretanto, se a família for pequena, não consumirá um cordeiro. Então ela se juntará com o vizinho mais próximo de sua casa, conforme o número das pessoas. Aqui também fala de algo muito forte, porque ninguém sozinho consegue fazer uma refeição de um cordeiro na hora da janta. Ninguém consegue. Então o que é que Deus disse a Moisés? Se a família for pequena, porque o objetivo era comer o cordeiro todo, teria que se juntar com outra família. Isso fala de uma vida de comunidade. Embora a salvação seja individual, mas Deus nos chamou para viver em comunidade. Porque a razão para amar é o outro. Se não há relacionamentos, não tem propósito de haver o amor. E já aqui no Velho Testamento a gente percebe como é forte a vida de comunidade. É por isso que a igreja é um corpo de vários membros. Amém? Essa noite o Senhor falou no meu coração que muitas pessoas receberão da manifestação da cura do Senhor. Haverá uma explosão de cura nesse lugar e nas redes sociais. Quem ouvir essa mensagem online receberá a cura também. Todos esses dias eu tenho ouvido e testemunhado de testemunhos de pessoas que foram curadas de doenças incuráveis. E eu não sei vocês, mas hoje é a sua noite. Porque toda maldição foi quebrada em Cristo Jesus. E quando eu estou pregando que a palavra do conhecimento vem ao meu coração, o Espírito Santo me comunica algo. Já existe uma manifestação de cura aqui essa noite. Tem pessoas que estão com problema nas mãos, nas articulações. Você vai ver que não vai ficar nenhuma dor nos seus ossos hoje. Então vamos lá, quando comer a ceia, até no aspecto emocional e mental, você vai receber restauração. Olha o que é que a Bíblia diz. Então chame o vizinho, né? Conforme o número das pessoas, o cordeiro será escolhido na proporção que cada um puder comer. Versículo 5: o cordeiro será macho, sem defeito e de 1 ano, pois vós o escolhereis entre os cordeiros ou entre os cabritos, e os guardareis até o dia 14 desse mês. Aqui fala, porque toda a Bíblia aponta para Jesus. Diga assim: tudo neste evangelho é sobre Jesus Cristo. Então perceba algo, esse cordeiro tem que ser guardado para uma data específica. Jesus foi guardado em Deus até seus 30 anos. Todo o cordeiro, toda a instrução para Moisés está falando de algo de Jesus. E aqui ele diz: entretanto, versículo 5: o cordeiro será macho, sem defeito, representando que Jesus era sem pecado, sem defeito. Versículo 6: e o guardareis até o dia 14 desse mês, e toda a assembleia da congregação de Israel o degolhará à tarde. Na verdade, o horário que esse cordeiro seria imolado foi o horário que Jesus morreu na cruz. Enquanto estava escurecendo, à tardezinha. E é incrível que até a hora foi dada por Deus de imolar o animal. Porque lá na frente alguém morreria da mesma hora. E aí ele diz: e tomarão um pouco de sangue, e passarão sobre os 2 umbrais, e passarão sobre os 2 umbrais de madeira da casa, e sobre as vergas das portas das casas, em que o comerem naquela mesma noite, comerão a carne grelhada ou assada no fogo, com pães asmos, sem fermento, não fermentados, e ervas amargas o comerão. Pão sem fermento representa que Jesus não tinha pecado, amém?
E ervas amargas seria todo o sofrimento que ele passou. Aqui é a lembrança do que eles sofreram, mas lá na frente seria a lembrança do seu sofrimento. E a comerão, não comereis nada cru. Por quê? Porque o fogo, quando a carne do cordeiro seria assado, representa que Jesus seria julgado na cruz. Os nossos pecados seriam colocados em Jesus e toda a ira do fogo de Deus cairia sobre ele. É por isso que o cordeiro não poderia ser comido cru, tinha que ser assado. Ele tinha que passar pelo fogo. Não comerei dele nada cru, nem cozido, nem água, o animal inteiro. O animal inteiro, incluída a cabeça e as pernas e os miúdos, serão assados em brasa. Nada deixareis sobrar até pela manhã. Caso isso aconteça, queimarás o que restar. A ordem de Moisés era: comam o cordeiro inteiro. Você sabe o que isso significa hoje? É que tem muita gente que só pegou uma parte da salvação. E o desejo de Deus é que você coma o seu cordeiro inteiro. Olha para alguém que está do seu lado e diga essa noite: diga, ei meu irmão, Jesus, ele não veio só para te salvar, ele veio para te curar, para te libertar, para te prosperar, para te dar paz, para te dar alegria, para te dar vida leve. Não é sem desafios, mas é uma vida de alegria e de paz. O evangelho é um evangelho de paz e alegria, em meio às pressões, amém? Só que tem gente que se converte ao Senhor e só pega uma parte da salvação: ser salvo para ir para o céu. Salvação não é só ir para o céu, na verdade o céu já está em nós. É por isso que qualquer um cristão que está aqui, quando orar, há uma manifestação do favor de Deus na vida dos outros, porque você já é um céu aberto. Um dia a gente vai para lá. As pessoas nunca ouviram falar sobre vida eterna, até Jesus chegar. Só ouviram falar sobre vida bios. Mas quando ouviram falar de Zoe, ficaram maravilhados, porque os sentidos humanos não poderiam compreender o que Jesus estava trazendo. No Evangelho de João, capítulo 1, João disse: a vida estava o tempo todo conosco e nós não a percebemos. Ele era a própria vida encarnada. Eu amo falar de Jesus, eu fico chorando o tempo todo. Eu leio um texto, choro, paro de chorar, vou ler de novo, choro de novo. E quando a revelação sobe, se for Jesus, pode atender. E quando eu vou recebendo revelação, eu vou chorando. Eu disse: meu Deus, como as pessoas não conseguem ver isso? O problema é o conhecimento dos sentidos. E é por isso que o Espírito Santo vai habitar em você, para te dar a mente de Cristo. Hoje você pode compreender coisas espirituais. Então vamos lá. Nada deixarei sobrar. Olha para alguém que está do seu lado, pelo amor de Deus, diga para ele: meu irmão, eu não sei você, mas hoje eu vou agarrar o que me pertence. Porque Romanos 1,16, Paulo disse: eu não tenho vergonha do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Salvação vem da palavra soteria, que é a palavra sozo no grego, que significa cura, libertação, preservação, conservação, prosperidade. Quando a mulher do fluxo de sangue tocou em Jesus, ele disse: tua fé te fez sozo. Sozo é a palavra cura, é a palavra salvação, é a palavra libertação, é a palavra prosperidade no grego. Só que tem muita gente que pegou só uma parte do cordeiro, mas a ordem de Deus era: vocês vão comer até a cabeça, vão comer os pés, vão comer o miúdo, vão comer tudo do cordeiro. E se você chegou aqui e só está pegando uma parte que lhe pertence, hoje Deus está dizendo para você: está na hora de comer o Evangelho todo. Está na hora de viver tudo o que diz respeito, o que Jesus conquistou para nós. Ei, você não agrada a Deus quando lê toda a Bíblia, você agrada a Deus quando vive tudo aquilo que Ele deixou para você. Quer agradar a Deus de verdade? Começa a desfrutar e receber o que lhe pertence. E viva como um vitorioso e não como uma vítima nessa terra. Então vamos lá. Olha o que ele diz: o sangue, versículo 12. Eu pulei. Versículo de número 10. Versículo 10 diz assim: nada deixarei sobrar, acaso isso aconteça, queimarás o que restar. Ao comer, estás prontos para partir. Cinto atado,
sandálias nos pés. Meu Deus do céu. Ao comer, fiquem prontos para partir. Cintos atados, sandálias nos pés, cajado na mão. Comereis às pressas. Essa é a Páscoa do Senhor. Isso aqui fala de algo muito forte. Por quê? Porque todo israelita só usava cajado e sandália fora de casa. Dentro de casa eles não usavam cajados, não usavam sandálias. O que é que isso representa então? Comer com espírito de partida, entendendo que vocês são peregrinos, vocês estão aqui de passagem. Isso fala de uma mentalidade espiritual nas nossas vidas, amém? Olha para o teu vizinho e diga: eu não sei você, mas eu vou comer hoje com o espírito pronto para receber mudança e transformação. Olha o que ele está dizendo: comer preparado para sair. Eu não sei em que você entrou, mas eu sei que nessa noite, se você comer, porque o que é fé? É viver como se fosse. Ao colocar o cajado, as sandálias nos pés, se vestirem e amarrarem os cintos, eles estavam tendo uma atitude de fé. Porque você não precisa esperar ver para começar a se comportar. Você não precisa sentir para começar a crer. Você só precisa que Deus fale. Então ele disse: comam prontos para a mudança. Quando acabar essa ceia hoje, você vai ver que tem gente que vai entrar em novas mudanças na sua vida. Eu tenho visto muitos testemunhos, não só aqui, mas o mundo afora, de pessoas que comeram da ceia do Senhor frequentemente e têm sido curadas daquela doença que a pessoa vai perdendo a memória. Como é que se chama? Alzheimer, né? Alzheimer, né? Pronto, essa doença aí. E eu não sei se alguém na tua família tem isso, mas em Cristo toda a maldição foi banida. Eu não vou aceitar as cargas genéticas que minha mãe deixou. Tem algo para acontecer aqui essa noite. Olha para alguém e diga: você veio por vir? Não. Olha para ele de novo e diga: você veio por vir? Diga: porque é Páscoa, eu tenho que ir à igreja, cumprir um ato religioso? Ou você veio aqui com o espírito de uma mudança? Você veio preparado para uma revolução, preparado para sair de algo e entrar em algo novo, preparado para ver Deus em áreas que você nunca viu antes. Eu não sei vocês, mas eu vim vestido para sair. Talvez não seja na roupa, seja na atitude do coração. Eu não vou viver mais o que eu já vivi. Eu estou pronto para viver o novo de Deus. E a gente ainda está em Êxodo, misericórdia. Vamos lá. Versículo de número 12. O 11, o 12 agora. E naquela mesma noite eu passarei pela terra do Egito. Matarei todos os primogênitos, tanto os homens como os animais, e executarei juízo sobre os deuses do Egito. Cada praga egípcia que veio para eles era um deus que eles tinham para proteger eles disso. E tinha vários deuses que tanto trazia vida aos primogênitos como guardava a vida dessas crianças. Então era o julgamento desses deuses. Com a morte dos primogênitos, todo o Egito viu que só existe um Deus. E olha o que é que a Bíblia diz: o sangue, porém, será por sinal nas casas em que tiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por cima, passarei adiante. A praga de destruição não vos atingirá quando eu ferir o Egito. E esse dia, portanto, será para vós um memorial, e celebrareis como uma festa perene para o Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por decreto perpétuo. Durante 7 dias comereis pães asmos sem fermento. Desde o primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois todo o que comer... Ele fala das pessoas que tinham que comer com fermento. Então aqui eu paro, tá? Aleluia. Quem está pronto para essa noite? Primeiro, a gente precisa entender porque esse povo estava no Egito. Então ele disse: olha, isso vai ficar como um mandamento perpétuo até Jesus vir. Porque aquilo que era Páscoa agora virou a ceia do Senhor. E Jesus participou da última ceia. Quem lembra? Com Judas o traidor, seus 11 discípulos e diante dos seus adversários. Se cumpriu o Salmo 23. Só que antes disso, a saída do Egito começou com a Páscoa.
Não foi a praga que tirou o povo de Israel do Egito, foi o sangue. Não foram as 10 pragas que libertou o povo de Israel, foi o sangue do Cordeiro. Vou repetir de novo, não foram as 10 pragas que libertou os filhos de Israel do Egito, foi o sangue do Cordeiro. Só que Deus tinha feito uma aliança com Abraão. E um certo dia Abraão disse: Deus, será que Eliezer, meu servo, vai ficar com tudo que é meu? Eu não tenho um filho ainda. Deus disse para ele: eu constituí você, eu já fiz você pai de nações. Porque você precisa se chamar pelo nome que Deus te chama, antes mesmo de se ver da forma que Deus te vê. E a Bíblia diz que Deus agora muda o nome de Abraão e diz para ele: só que Abraão tem o seguinte, lá na frente, você, Isaac, seus descendentes vão viver muito bem, mas vai vir uma geração que vai ser escravizada por um povo. E no tempo certo, eu vou enviar um libertador. Antes mesmo de acontecer, Deus já tinha dito a Abraão que ia acontecer. Se você for ler o livro de Gênesis, você vai ver que Israel passou 430 anos aprisionado no Egito. E o Senhor começou a falar comigo algo já interessante aqui. Você sabe por que eles ficaram lá? Porque o destino desse povo sempre foi Canaã. Quando o pai de Abraão ficou em Harã, o objetivo deles era ir para Canaã. Só que ele ficou em Harã, morreu. E aí Deus fala com Abraão: sai da tua terra e eu vou te levar para o lugar que eu vou te mostrar. Quando Abraão foi para Canaã, Deus mostrou a terra em comprimento, largura, em toda a sua extensão. E ele levantou um altar ao Senhor naquele lugar. Só que agora houve uma fome, uma crise, na época de José. E Deus, querendo salvar toda a humanidade, fez com que Jacó e os seus descendentes fossem habitar no Egito, porque José estava lá. José é uma figura de Cristo. E eles ficaram em uma terra no Egito chamada Terra de Gósen. Só que o que acontece? Eles se acomodaram lá. Eles não eram para ficar lá. Não era a terra deles. Mas a gente tem uma tendência de fazer com que coisas se transformem em muletas na nossa vida. Você nunca cresce no conforto. A instabilidade não te leva à maturidade. São os desafios e as pressões que vão realmente mostrar a você aonde está o seu coração. Só que o que é interessante, Deus falou comigo aqui, sabe por que eles ficaram presos aqui e viraram escravos? Porque o tempo foi passando e faraós foram morrendo e outros surgindo, até surgiu um faraó mau. E esse faraó escravizou todo o povo de Israel e transformou eles em escravos. E o que chama a atenção no meu coração é: nunca pare em um lugar que Deus não criou você para ficar. Tem muitas pessoas que pararam em uma decepção e é por isso que elas estão aprisionadas. Tem muitas pessoas que pararam em uma mágoa. Ei, essa não é a terra que Deus tem para você. O que Deus tem para você é Canaã, descanso. Pega o nome de alguém que está do seu lado aí e diga assim: não fique em um lugar que não faz parte do plano de Deus para a tua vida. Porque há lugares que você só vai passar, mas não vai ficar. Não fica em algo que não é a vontade de Deus para você. O que não é a vontade de Deus para mim? Eu ficar preso a algo do passado, a uma mágoa, a uma decepção. Assim como o povo de Israel passaram 430 anos presos. Tem muita gente presa em muita coisa que não é para estar. Simplesmente porque pararam em um lugar que Deus não mandou parar. Você só era para ter passado por isso e não ficado nisso. Não se compara o que Deus tem para você com o que você já viveu. O que as pessoas te fizeram não é maior e melhor do que o que Jesus fez, amém? Então pega o dedo de profeta só para espiritualizar, irmão. Vocês estão tão coisados hoje, né? Olha para alguém que está do seu lado aí e diga: ei, meu irmão, não para no lugar de dor. Não para em nenhuma mágoa, não para em nenhuma decepção. Não pare em ressentimentos errados, sentimentos errados. Está na hora de você ir de caminho para Canaã. Ou seja, você sempre está prosseguindo para aquilo que Deus te chamou para fazer. Porque se você parar em uma terra que não foi feita para você habitar, você vai se tornar escravo disso. E Deus não te quer escravo de nada. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente, diga: eu nasci para ser livre. Aleluia. Então, após a saída do Egito, Deus estabelece a Páscoa como memorial.
E hoje a ceia também é um memorial para nós, amém? Porque é uma foto do seu filho no Velho Testamento. Aquele animal morrendo representava Jesus. Tudo no animal representava Jesus. Todas as coisas que aconteceram. Não podia quebrar os ossos do animal, porque Jesus não poderia também ser quebrado seus ossos. Tudo que aconteceu ali representa Jesus. Diga assim, a Bíblia é um livro que fala de Jesus. Então o que acontece? Deus estava no seu coração de salvar a humanidade. E aquilo era um tipo de Cristo. Vamos abrir nossa Bíblia em João capítulo 1, versículo 17, por favor. Imagine, irmãos, que se um filho seu tivesse câncer, qual o sentimento que você teria pelo câncer? De ódio, não é não? O tanto que você odiaria o câncer é o tanto que você amaria seu filho. Você sabe por que Deus odeia o pecado? Porque Deus nos ama. E o pecado é como câncer no corpo de um filho. Tudo que um pai quer, uma mãe, é exterminar aquele câncer do corpo do seu filho. E é isso que Deus queria fazer com o pecado. Deus nunca odiou a raça humana, Deus sempre amou. Na verdade, Deus, quando criou o homem, já viu uma possibilidade dele cair, mesmo assim criou. Porque Pedro diz que Jesus é cordeiro morto antes da fundação do mundo. Vamos criá-lo, vamos. E se cair, tem problema não, eu vou. Eu vou ser a oferta pelo pecado. Eu vou ser a vingança contra o diabo. Vamos embora. João 1:17 diz o quê? Porquanto a lei foi dada por intermédio de... Mas a graça e a verdade vieram através... A lei foi dada em pessoal. Eu posso dar um presente a alguém e não ir. Mas a nova aliança, quando ela vai ser inaugurada, é diferente. A graça e a verdade vieram junto com Jesus. Uma coisa é eu ir para o aniversário de Regina. Outra coisa é eu enviar um presente para ela no dia do aniversário dela. Então, quando a Bíblia diz que a lei foi dada por Moisés, é impessoal. É algo que fala de distanciamento. Mas quando a Bíblia diz que a verdade e a graça vieram através de Jesus... Porque no Velho Testamento, quando o povo de Deus teve fome, a Bíblia diz que Deus mandou maná, mas Deus não estava lá. No Novo Testamento, Jesus multiplica o pão, mas Ele próprio está multiplicando. Uma coisa é eu ir no Natal, na casa de um parente meu. Uma coisa é eu enviar o presente no Natal para a casa de um parente meu. Outra coisa é eu ir junto com o presente. A graça e a verdade são presentes, mas Jesus veio junto com eles. Porque fala de relacionamento. Diga assim, Jesus não veio para me dar uma religião. Diga, Ele veio para me dar vida. Ele veio para me dar um pai. Ele veio para me dar relacionamento. A lei exige, mas a graça supre. Quem está comigo? Sob a lei, Deus exige justiça do homem pecaminosamente falido. Mas sob a graça, Deus diz ao homem: tome, agarre, esse é o dom da justiça. Deus oferece justiça. É diferente de exigir a justiça. Se a gente pegar o primeiro milagre das pragas de Moisés, foi transformar a água em sangue. O primeiro milagre de Jesus foi transformar a água em vinho, trazendo vida, trazendo alegria e restauração. Um milagre gerou morte nas águas, e o outro gera vida. Jesus veio para trazer vida. Em João 10:10 ele disse: eu vim para que tenham e a tenham em abundância. Diga assim: Jesus veio para me salvar dos meus pecados e da morte. Com a queda de Adão, a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Só que a morte era o maior poder que havia sobre a terra antes de Jesus vir. Porque Deus cria uma raça perfeita através de Adão. Deus cria um ser humano perfeito. Porém, quando ele cai, uma raça imperfeita é gerada. Romanos 5:12 diz que o pecado entrou por um homem, e pelo pecado a morte, e a morte se estendeu a todos os... É por isso que todos pecaram, porque todos vieram de Adão caído. Então nenhum anjo poderia nos substituir, nenhum homem. Só a própria divindade encarnando poderia fazer isso. Aleluia. Diga assim comigo: Jesus foi o primeiro homem livre que pisou nessa terra. Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a... Então a morte era o maior poder.
E como pagamento do pecado, ela vinha sobre todas as pessoas. Mas o dom gratuito de Deus é o quê? O dom gratuito, diga assim, é de graça. Isso é boa nova, irmão. Eu quero saber aqui essa noite o que você fez para merecer o amor de Deus. E por que você ainda tenta conquistá-lo? Hein? Sabe quem foi que levou Jesus a encarnar? Diga assim, o amor levou Jesus a encarnar. O que é interessante é que Jesus é a própria eternidade. E a eternidade se submete a viver um tempo na terra. Aquele que é infinito vem na forma de finito. É muito amor, irmãos. Aquele que criou Maria, aquele que tinha Maria dentro dele, agora se submete a ficar nos braços dela. João disse, a vida estava com a gente o tempo todo, mas os homens dos sentidos não conseguiram enxergá-la. Por causa do entendimento humano, da razão humana, as pessoas não percebiam o que Deus estava fazendo através da crucificação. Só que algo extraordinário aconteceu. 2 Coríntios 5:21, por favor. E não houve outra coisa. As pessoas dizem, Jesus curou os enfermos, os doentes, porque Ele queria mostrar o seu poder e mostrar a todo mundo que era Deus. Não, Jesus curou os enfermos e doentes porque Ele amou essas pessoas. A razão de cada atitude de Jesus era o amor. Ele é a personificação do amor encarnado. Nenhum homem livre havia pisado na terra, e só um homem livre pode libertar homens. Só quem anda em amor pode inspirar pessoas a amar. E Ele vem como homem livre. Livre de quê? Do sistema do egoísmo. Porque na terra, após a queda, o egoísmo enraizou-se no coração da humanidade. E Jesus andou em meio a um mundo egoísta, no mundo caído e falido pelo pecado, onde Satanás era governante agora, pelo acesso que Adão deu. Mas mesmo andando nesse mundo, nada conseguiu vencer. O pecado não conseguiu maculá-lo. O egoísmo não conseguiu dominá-lo, porque ele era o próprio amor em pessoa. Nada poderia dominá-lo, porque o amor saiu dominando tudo que estava à sua volta. Ele não veio só para nos libertar do pecado, Ele veio nos tirar do mundo do egoísmo. Eu queria que você olhasse para alguém que está do seu lado essa noite e dissesse assim, Jesus não veio só para te tirar do pecado, mas Ele veio te libertar o teu coração do mundo do egoísmo. Porque ninguém nunca soube o que era amor até Jesus vir. Porque a humanidade clamava isso da divindade, porque foi a divindade que cria a humanidade. Então ela era responsável para restaurar aquilo que fracassou. E o que é interessante é que 2 Coríntios 5:21 Paulo diz, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus na terra. Diga comigo, não foram os pregos. Diga, não foram os pregos cruéis. Vocês estão aqui, irmão? Diga, não foram os pregos cruéis que transpassaram e manteram Jesus pendurado naquela cruz. Não foram os soldados romanos, foi o amor de Deus que o manteve lá. O amor o enviou, o amor o sustentou. O amor era a sua habilidade de andar e de se manifestar aqui. Ninguém nunca tinha visto isso antes. Por isso que suas palavras saíam com autoridade. Porque no amor não existe medo. E ele não temia nada. Porque o conhecimento que ele tinha não era dos sentidos, era o conhecimento do coração. E por andar e por seu próprio amor de Deus em manifestação, não havia receio. Aleluia. Bota aquela música, Juninho, porque ele vive. Bota outra, entendeu? Ressurreição. Ressuscitou aquela... eu não sou mais escravo do medo. Juninho, tu és uma bênção, Juninho. Ele nunca buscou o que era seu. Era o único que podia escolher nascer em qualquer lugar, mas escolheu nascer na manjedoura. Era o único que poderia recorrer ao que lhe pertencia, mas ele não buscou o que era seu. Ele veio buscar
o que era para mim e para você, meu irmão. Nunca reivindicou nada seu. Amém. Isaías 53, por favor, versículo 3. Coloca aqui, por favor. Olha o que aqui Isaías diz. Pelo contrário, foi desprezado e rejeitado pelos homens. Desprezado e rejeitado, no entanto, ele é amor. Mesmo desprezado e rejeitado, mesmo assim, ele é o amor. Ele não perde a sua essência porque alguém o tratou de forma indiferente. Não foi compreendido entre os seus. João disse, era o tempo todo a vida. E a gente não percebeu. Porque estava encarnado em um ser humano e a gente não conseguia conceber. Alguns achavam que era um profeta, outros achavam que era Elias. Mas ninguém que estava próximo ao redor dele percebia realmente quem ele era. Era a própria luz, a própria vida. Meu Deus. Deus é muito inteligente. Deus pensou, como é que eu vou acabar com a morte? Porque por conta da queda, a morte reinou. 1 Coríntios capítulo 15, por favor. Versículo 55. Quando ele vai para o jardim do Getsemane, pela expectativa de pecado, Jesus sofre a sua maior dor. Mesmo sem ir para a cruz, ele já começa a agonizar. Porque ele sendo Deus, tendo a natureza divina e ele não tinha pecado, quando chegou próximo da crucificação, que ele vai para o jardim orar com seus discípulos, ele entra no estado de agonia. A Bíblia diz que Deus teve que enviar anjos. Ali o amor está se sacrificando, se doando, suportando todas as dores. Porque as pessoas pensam assim, é muito difícil o que Jesus passou. Porque veja só, nenhum cordeiro que era morto na velha aliança era maltratado, judiado. Eles não sofriam dor alguma, só no dia da expiação que eram mortos. Mas o nosso não. Antes de ir para a cruz ele já começou a sofrer. Nenhum cordeiro que era imolado nas ofertas da lei cerimonial em Israel, ele passava por sofrimento e dor. Pelo contrário, eram separados, comiam bem, eram bem tratados, para quando chegar o dia da expiação, eles serem mortos. Mas o nosso não. Antes da morte, ele já começa um processo de dor e sofrimento. E no Getsemane, por sentir que já era sua hora de se oferecer pelo pecado e se tornar pecado, ele começa a entrar no estado de agonia pela expectativa do que ia passar. E não eram os cortes. E realmente foi muito doloroso tudo que ele passou e viveu. Mas não se compara com a dor da morte espiritual. Porque João 3 diz assim, Jesus disse a Nicodemos, assim como no deserto a serpente Neostã foi levantada sobre uma haste de madeira, convenha que o Filho do Homem será levantado sobre o madeiro. E por que a figura da serpente? Porque na cruz, quando ele se torna pecado, ele se torna um com o diabo. Porque era assim que nós estávamos. E ele tinha que se tornar tudo o que a gente era. Para a oferta ser perfeita, ela tinha que representar o homem. Quando eu começo a estudar a identificação e crucificação de Jesus, quando o seu suor se transforma em sangue, o maior nível de pressão na alma que um ser humano poderia passar, ele passou. Mas não era com medo da cruz ou de morrer. Até porque em Atos 21, quando Paulo estava prestes a ir para Jerusalém, o profeta Ágapo tira o cinto de Paulo, se amarra e diz, assim se fará o homem que é dono desse cinto em Jerusalém. Os discípulos de Paulo começam a chorar e diz, meu Senhor, você não deve ir. Paulo diz, por que vocês estão chorando? Eu não só estou disposto a ser preso, mas dar a minha vida por esse evangelho. Então não era sobre morte que Jesus tinha medo. A dor que ele sentia era a primeira vez que ele ia ter que se separar do Pai. Porque ele foi feito pecado. Ele receberia todos os pecados da humanidade sobre ele. Porque ele é a oferta de Deus, a vingança de Deus contra o pecado. Então ele começa a sentir, porque o amor, olha o que é que 1 Coríntios diz, tudo sofre, tudo passa. A maior dor ele estava aguentando agora, e ele suportou.
O nível foi tão máximo de dor que os anjos vieram lhe ajudar. Nenhum ser humano era capaz de sentir esse tipo de dor. E ele, por mim e por você, começou a sentir. E o que é interessante é que 1 Coríntios 5:55 diz assim: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Versículo 56: porque o aguilhão da morte é o pecado, e o poder do pecado é a lei. Eu não sei porque as pessoas querem dar a lei de Moisés na igreja. Porque se você quer um avivamento de pecado na igreja, pregue a lei de Moisés. Porque o aguilhão da morte é o pecado, e o aguilhão, o que dá vida ao pecado, é a lei. Olha o que o versículo 57 diz: contudo, graças a Deus, que nos deu a vitória por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A morte dominou todos os homens. Então Deus pensou: como é que eu vou acabar com a morte? Quando eu deixar a morte tragar a vida. Porque a vida é maior do que a morte. Você não tem noção, Jesus ele tinha que receber o pecado para morrer. Então seu corpo físico não poderia morrer. Isaías meu Deus do céu. Quando Jesus morre, ele morre para perdão de pecados. Mas quando ele ressuscita, é para justificação. E ele ressuscita em um corpo humano. Porque agora Deus criou uma nova raça. As pessoas ainda não entenderam que é 2 Coríntios 5:17. Se alguém está em Cristo, nova criação é parte de uma nova criação. Assim como de Adão veio uma geração, de Cristo existe uma outra criação, que não é segundo a carne, mas segundo o Espírito. Para falar desse assunto aqui, eu precisaria de meses, só para entrar na questão da nova criação. Mas eu vou entrar em algo aqui para a gente entender a questão da cruz. João capítulo 5:24, por favor. Tragada foi a morte pela vitória. Quando ele venceu a morte, quando ele deixou a morte lhe vencer. Mas ele tinha que sentir a dor. Amém? Quem está comigo? Jesus não morreu como mártir. Era o amor sendo desvendado na cruz. As pessoas olhavam para aquela cruz e eles não, porque os homens dos sentidos só viam aquilo que é humano. Porque se as exigências da lei não fossem satisfeitas, o homem só seria perdoado. Mas Deus não queria só perdoar, Deus queria criar uma nova raça. Porque na sua ressurreição, Ele não ressuscita só. E é hoje o domingo. No terceiro dia, quando Ele ressuscita, Ele não ressuscita só. E agora o que é interessante é que agora Ele é justificador também. Porque pela morte Ele perdoa, e pela ressurreição Ele justifica. Então você não é só perdoado, você agora é justiça de Deus. Quando você crê em Jesus, você é perdoado de todos os pecados. Mas além disso, você agora entra em uma nova condição aos olhos do Pai. Porque o perdão vem de forma imerecida pela graça. Mas agora, pela justiça, Deus não pode te dar o que você não merece. Nessa justiça que vem de Deus, você não recebe o que não merece. Você recebe o que Jesus merece. É muito. Ai, meu Deus do céu. Em verdade vos asseguro: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida. Tem a vida. Olha para alguém que está do seu lado e pergunta: o que é vida eterna para você? E ele diz o seguinte: não entre em juízo, pois passou da morte. Tragada foi a morte pela... Ah, Gleison, mas quando um cristão morre, o corpo morre. A morte não tem mais domínio sobre nós. Porque agora tragada foi a derrota pela vitória. Quando Jesus vence o maior poder, Ele agora inaugura o maior poder que está sustentando o universo. E esse poder é chamado poder de ressurreição. Olha para alguém que está do seu lado e diga: sem você saber, ou sabendo, no dia que você nasceu de novo, tem uma nova vida dentro de você.
E essa nova vida é sustentada pelo poder da ressurreição. É por isso que você pode orar e os enfermos serem curados. É por isso que onde você chega, empresas são abençoadas, pessoas são abençoadas por causa da vida Zoe. A própria vida de Jesus está em você agora. É uma vida de ressurreição. Paulo orou isso aos Efésios 1, pedindo para que os olhos se abrissem do entendimento deles, para que eles se enxergassem da forma que Deus os enxergava. E ele disse: esse poder que ressuscitou Jesus dos mortos agora está em vocês. E não é pouco poder. Aleluia! Ninguém tinha falado sobre vida eterna. Vamos lá, as pessoas nunca nem ouviram falar que elas tinham que ir para o céu. Eles não sabiam que vida é essa. E Jesus vem dizendo: eu vim para que tenham vida. Aquele que crê naquele que me enviou já passou da morte para a vida. E aqui não é bios, é Zoe, a própria vida de Deus em você. A mesma habilidade. Então vamos lá, Lucas capítulo 23, 44. Vamos ver o que aconteceu na crucificação. O que houve durante aquele momento que Jesus estava pendurado. Você precisa entender que até a criação ficou de luto por causa da divindade. Olha o que a Bíblia diz, Lucas 23, 44. E já era cerca de meio-dia, quando as trevas cobriam toda a terra, até as 3 horas da tarde. Versículo 45, o sol perdera seu brilho. Meu Deus. De que horas era? Quando as trevas cobriam toda a terra. Jesus foi pendurado de manhã, mas ele só morreu na tardezinha, na hora que o cordeiro pascual morria. Só que antes disso, quando a divindade foi pendurada na cruz, todo o universo entrou em luto. Porque a razão da existência de tudo estava pendurada ali. Versículo 51 de Mateus 27, vamos lá. Quando o Criador se tornou substituto do homem, a criação ficou de luto. O sol reteve seu brilho, Priscila. Trevas cobriam. Olha o que ele diz em Lucas, que já era cerca de meio-dia, mas quando as trevas cobriu a terra. Lembra que na criação havia trevas sobre a face do abismo? E disse Deus: haja. Deus, quando foi criar, a terra era sem forma e vazia, e havia escuridão, trevas. Quando Jesus está na cruz, sem forma e vazio, houve escuridão, trevas. Porque ele estava criando algo novo. Não era mais um reino físico, era um reino espiritual. Uma nova era. A mente humana não conseguia compreender o que era aquilo, o que era aquela cruz. Mateus 27, 51 diz assim: no mesmo instante, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes. De alto a baixo, a terra estremeceu. Houve terremotos. Fenderam-se as rochas. Os sepulcros se abriram. E os corpos de muitos santos que haviam morrido foram ressuscitados. Que poder era esse que estava pendurado ali? Rochas iam se abrindo. Túmulos foram abertos e pessoas foram ressuscitadas. Meu Deus do céu, o nosso substituto, quando a divindade tomou o nosso lugar, o véu do templo rasgou em 2, de alto a baixo. E o 53 diz: e deixando as sepulturas, logo após a ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram para muitas pessoas. E aconteceu que um centurião e os que com ele viajavam, e os que com ele vigiavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, foram tomados de grande pavor e gritaram: é verdade, esse era o Filho de Deus. Olha para alguém que está do seu lado e diga: meu irmão, até a criação foi abalada no seu mais alto âmago pela tragédia da divindade, que se torna substituto pela humanidade. Isso é tão profundo, isso é tão extraordinário, e muitas pessoas estão na igreja e não sabem. E o versículo 51 diz: o véu do santuário foi rasgado. Ninguém sabia o que aconteceu.
Deus agora não habitava mais do Santo dos Santos. Ele sai fora do templo. Dentro do templo, desde o tabernáculo de Moisés, Deus mandou reservar um lugar chamado Santo dos Santos, onde ficava uma arca de madeira por fora e ouro por dentro, onde o sangue dos animais era expandido, e a presença de Deus ficava nesse lugar santíssimo. E entre o lugar santíssimo e o lugar santo havia uma cortina enorme, e só podia entrar nesse lugar santíssimo o sumo sacerdote, após de ter sido purificado pelo sangue dos animais. Só que quando Jesus está na cruz pendurado, quando as rochas se romperam, quando a terra ficou escura, quando o sol reteve seu brilho, alguém rasgou o véu de cima para baixo, indicando que salvação não é de baixo para cima, é de cima para baixo. É Deus salvando o homem. Quando rasgou o véu, não tem mais lugar para Deus habitar. Deus sai do templo, Deus sai da caixa, sai desse lugar e não fica mais em um prédio, retido em um prédio. Ninguém sabia o que estava acontecendo. Imagina os religiosos no santuário quando olharam para aquele véu rasgado, e ele só estava pendurado ainda na cruz. Agora você entende o que Jesus disse: eu vou destruir esse templo e vou construí-lo em 3 dias. Os religiosos disseram: levou anos para ser reconstruído, e você em 3 vai fazer. Jesus estava dizendo: vai se inaugurar um novo templo. Quando o véu é rasgado, quando a presença sai do Santo dos Santos, Jesus estava dizendo: ei, acabou-se as cerimônias, os atos religiosos. Quando ele diz: eu vou destruir o templo, ele está falando que vai destruir tradições, regras religiosas, regras humanas, regras e mais regras que nunca nos levaram ao Pai, mas que só fizeram os homens chegarem ao fim de si mesmos e compreenderem que só quando chegarem ao fim de si mesmos poderiam receber graça e favor imerecido de Deus. Foi por isso que Deus enviou a lei de Moisés, não para te salvar, mas para te mostrar que você era incapaz de ser salvo por suas obras. Ele disse: eu vou destruir o templo. Isso fala de regras, isso fala de cultura, isso fala de tantas coisas. Imagina o sangueiro que era, os animais morrendo, os rituais. A gente aqui adora e todo mundo sente a presença, mas sabe onde é que Davi dançou? No pátio. Ninguém entrava para dentro. As pessoas ficavam do lado de fora, vendo o gotejar da glória de Deus descendo no lugar santíssimo, e ficavam chorando. É bom demais. Davi, ele dizia: me alegrei quando disseram vamos à casa do Senhor. Mas não era como a gente é, porque eles nunca sentiram o que nós sentimos, eles nunca viram o que nós vemos. O escritor de Hebreus diz que todos os patriarcas e profetas e homens do Velho Testamento almejaram a promessa, homens que o mundo não era nem digno deles, mas eles não viram, só viram de longe. Eles tinham o Espírito sobre. Nunca Deus habitou em nenhum deles, porque nenhuma aliança, nenhuma dispensação é como essa. Quando o véu se rasga, Deus estava dizendo: acabou os rituais, agora eu vou habitar onde era para habitar desde o início. Eu vou destruir e restaurar em 3 dias. Jesus passou quantos dias para ressuscitar? Então o templo que ele constrói não é físico, não é humano, não é terreno, não é um tabernáculo de pedra e de madeira, mas é um tabernáculo humano. Paulo disse: não sabeis vós que o vosso corpo foi comprado quando os coríntios estavam pecando, se prostituindo. Paulo apontou para eles a verdadeira identidade e diz: ei, ele poderia ter dito: ei, vocês não sabem que o Espírito Santo bateu asas e já voou, já foi embora. Não, Paulo não diz isso. Paulo diz: vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário, habitação do Deus vivo, que foi comprado por bom preço, e não foi comprado com sangue de bode nem de bezerros, foi comprado com o precioso sangue do Cordeiro. Ele disse: glorifiquem a Deus do coração e glorifiquem vossos corpos, porque agora Deus habita em vocês.
Aonde você vai, Deus vai. Uau! Você não tem noção do que era daqueles rituais. Quem está comigo? Isaías 53, para a gente fechar. Vamos lá. Versículo 4. Jesus na cruz estava cumprindo a aliança abraâmica e a aliança mosaica, e acabando com o sacerdócio. A linhagem sacerdotal acaba nele. Alguns anos depois, não houve mais linhagem sacerdotal, nem existiam mais, já mostrando que não precisamos mais de sacerdotes, nem de pajés, nem de guru, porque só existe um caminho. Nenhum pastor ele pode ser cheio da unção, ele pode ter a glória, ele pode ressuscitar mortos. Ele não é a tua ponte para Deus. Jesus é o caminho. Deus nunca quis um caminho por regras, ele queria um caminho vivo, então ele enviou o seu filho Jesus. Jesus é o caminho verdadeiro, amém? Olha o que é que a Bíblia diz, Isaías 53:4, vamos lá para a gente fazer a Páscoa. No entanto, suas dores eram as nossas próprias enfermidades, que ele carregava em seu ser. Sobre seu corpo levou todas as nossas doenças. Contudo, nós o julgamos culpado e castigado por Deus, pela mão de Deus ferido e torturado. Mas ele, de fato, foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões. Foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos proporcionou a paz caiu todo, não sobrou nada para nós. Caiu todo sobre ele. Olha para alguém que está do seu lado e diga: não sobrou um pecado para você pagar. Jesus cumpriu e pagou por todos os nossos pecados. Ele é a oferta que Deus derramou toda a ira sobre todo o pecado da raça humana. Não sobrou nenhum. Aí ele diz: com suas próprias culpas e transgressões foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos proporcionou a paz caiu todo sobre ele, e mediante suas feridas fomos curados. Em verdade, todos nós, tal como ovelhas perdidas, andávamos errantes. Cada ser humano tomou seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Versículo 9. Deram-lhe uma sepultura com os ímpios, e ficou com o rico na sua morte. Meu Deus, lembra que tinha um sepulcro virgem de um homem rico que cedeu para Jesus ser enterrado? Deram-lhe uma sepultura com os ímpios, e ficou com o rico na sua morte, embora jamais tivesse cometido injustiça, nem houve qualquer engano ou inverdade em sua boca. A palavra morte aqui em hebraico está no plural, porque Jesus teve que morrer as duas mortes. Jesus não poderia morrer fisicamente se ele não morresse espiritualmente, porque a morte física é consequência da morte espiritual. Quem está comigo? Então, quando o pecado da humanidade foi colocado nele, ele morreu espiritualmente. E é por isso que ele sentiu aquela agonia no Getsemane, porque ele ia se tornar o nosso pecado. Ele recebeu a nossa natureza para dar a natureza dele. Mateus capítulo 27, por favor. Versículo 46. Quando o corpo dele se torna mortal, ele assume a nossa identidade de pecado. E agora se cumpre o Salmo 22, que é o que ele grita aqui no Mateus 27, 46. E por volta das 3 horas da tarde. Qual hora? Já está à tarde. Jesus clamou com forte voz: Elohim, 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 lama sabachthani, que significa: Deus meu, por que me abandonastes? Essa foi a hora mais escura da eternidade no céu. Os anjos cobriam os rostos para não ver ele, colocavam suas asas nos seus olhos para não olhar para ele, porque estava se cumprindo 2 Coríntios 5:21. Ele se tornava na cruz o nosso pecado. Ele começa a assumir a nossa morte. Todo o céu, foi a hora mais dura para o céu. Todo o céu para, os anjos cobrem os seus rostos para não ver.
era a divindade se tornando pecado. A própria santidade, a própria verdade, o próprio amor, a criação e o princípio de tudo, a luz dos homens, a verdadeira luz, se tornando trevas por causa de nós que nos tornamos isso. O salmista diz que ele desceu à mais profunda sepultura. O universo ficou de luto quando Jesus foi feito pecado. Tudo parou. E agora a gente entende Isaías 53:10 que diz: contudo, foi do propósito do Senhor torturá-lo e fazê-lo passar por toda a dor. E embora o Senhor tenha feito como oferta pelo pecado da humanidade, Ele verá a sua posteridade prolongada. Ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias para sempre, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Logo depois do sofrimento, Ele contemplará o resultado da sua obra, o empenho de sua alma, e ficará satisfeito. Mediante sua sabedoria, o meu servo justo justificará muitos e tomará sobre si mesmo as mais obras dos seres humanos. Olha o que Isaías estava dizendo: quando ele ressuscitar, que contemplar o que sua obra fez, ele vai se alegrar. Olha para alguém que está do seu lado e diga: você é o motivo da maior alegria de Deus. Vira para alguém que está do seu lado e diga: ei, você é a razão da maior alegria de Deus. A gente não dá tempo hoje. Eu ia entrar no Salmo 22 e ia mostrar para vocês o que aconteceu na cruz, mas eu quero mostrar o que aconteceu na ressurreição. João capítulo 20, versículo 11. Por outro lado, Maria continuava do lado de fora do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentado onde estivera o corpo de Jesus. Lembra que na tampa da arca da aliança, ela era feita toda de ouro, e tinha um querubim de um lado com as asas apontando para o centro, e um querubim do outro com as asas apontando para o centro. Quando Maria chega no túmulo de Jesus, é a mesma figura da tampa da arca da aliança. Era um anjo de um lado apontando para o meio, e o anjo do outro lado apontando para o meio, mostrando que não havia nada naquele lugar. E ele diz: por que você procura entre os mortos aquele que vive? Olha para alguém que está do seu lado e diga: Jesus não está entre os mortos, Ele está entre os vivos. Sabe quem é vivo? Aquele que ressuscitou e recebeu vida. É onde Ele habita hoje, no meio dos vivos. A gente veio aqui essa noite para celebrar a vida, meu irmão, porque agora a vida dele está em nós. Você entende isso? Só que quando Ele ressuscita, algumas pessoas não entenderam. E a Bíblia diz no livro de Lucas, capítulo 13, que Jesus vem no caminho de Emaús e encontra 2 discípulos. E a Bíblia diz que eles estavam falando acerca de Jesus. E aí Jesus se aproxima deles e diz: ei, vocês, o que é que está acontecendo? Você é de onde? Você não soube o que aconteceu? Eles disseram: Jesus, me conte. É porque houve um profeta entre a gente, um homem com grande poder de Deus, mas ele morreu. Aí Jesus parou e disse: espera aí, tolos, nécios, e o que foi dito sobre ele através de Isaías? E o que foi dito por profeta tal, e saiu nas escrituras mostrando o próprio Cristo, que ao 3º dia ele ressuscitaria. E de repente, quando eles iam chegando em um caminho, já era escurecendo. Aí os 2 discípulos disseram: olha, fica com a gente, já é tarde. E ele entrou na casa. Quando ele entra na casa, que ele pega o pão, quando ele parte o pão, os olhos dos discípulos se abrem. E ele está agora ressuscitado em um novo corpo. Um corpo que come, um corpo que desaparece, um corpo que passa por dentro de parede. Ele ressuscita como homem. Ele não ressuscitou como Deus, ele ressuscitou como homem. E quando ele ressuscitou, comeu com os discípulos, e eles olharam para ele e disseram: é ele. E de repente ele desaparece aos seus olhos. E eles disseram: agora entendemos porque quando ele falava o nosso coração queimava.
Sabe qual é o problema de muitos? É o que aconteceu com esses discípulos e os discípulos de Jesus. Porque eles esperavam um governo humano. Porque o único padrão de governo que eles tinham era o de Davi. Então eles imaginavam, aquela Juninho, eu não sou mais escravo do medo. Então eles imaginavam que quando Jesus viesse, ia ser um governo humano e terreno que tiraria Israel do Império Romano. O problema da terra não era Roma, era a queda da humanidade. Era algo espiritual e não físico. O problema físico é por conta do problema espiritual. Então Jesus para tudo e diz, ó, eles ficaram todos frustrados, porque aquele que prometeu vida, aquele que falou tantas palavras belas, agora morre. Então eles pensam que a esperança deles acabaram, mas não era. Quantos de nós colocamos em Jesus uma esperança e uma crença errada? Porque, sabe, fulano não aceitou Jesus porque eu não arrumei o emprego que eu queria. E aí as pessoas ficam tristes. Porque o padrão muitas vezes que você enxerga de Deus é humano e terreno, e não um padrão genuíno através da pessoa de Jesus. Porque na verdade muitos querem um mágico que tira o coelho da cartola, e não um Deus que te dá relacionamento, vida e poder e graça para viver como vencedor. Porque tem situações que Deus não vai resolver para você, Ele te deu graça para resolver. Toda a vida dele, a habilidade está em você agora. Uau! Olha para alguém que está do seu lado e diga, você não é um zero à esquerda, você não é um coitado, você não é uma vítima, você é muito mais do que um vencedor. Ele venceu o egoísmo e nos tornou mais do que vencedores nele. Só que esses discípulos ficaram desapontados porque suas expectativas foram frustradas. E tem muita gente assim na igreja, porque está crendo no Jesus errado, e estão frustrados porque o que eles esperavam não aconteceu. Baixaram a cabeça e desistiram da vida. Mas Deus quer te mostrar o verdadeiro caminho e a verdadeira pessoa de quem Ele é. Só que Jesus, esse é tão incrível que Ele sabia que todos perderam a expectativa e a esperança. Então Ele vai atrás, um por um, reconquistando e trazendo de volta os corações. E quando Ele encontra os discípulos no caminho de Emaús, olha a pergunta deles. Logo Ele, que deu vista, que fez isso, não poderia ter salvado. Jesus não poderia salvar a si mesmo e salvar a gente. Quando Ele estava na cruz, disseram, se Ele é o Filho de Deus, salvou tantas pessoas, por que não salva você mesmo? Ele disse, eu não vim para me salvar, eu vim para salvar vocês. Ele teve que permanecer até o final, para que a gente pudesse ser salvo. Não poderia se salvar e nos salvar, mas nos salvando, Ele já estava salvo. Porque Ele não pecou, Ele é a própria justiça. Então Ele cumpre todas as exigências da lei. A lei é satisfeita, e agora Deus pôde ressuscitá-lo. E quando Ele ressuscita, Maria vai ao túmulo e o anjo diz, o que vocês estão procurando entre os mortos? Por que estão procurando no meio dos mortos aquele que está no meio dos vivos? Para de procurar em morte a vida, mas procura onde há vida, só há nele. Amém? Talvez, eu não sei como você chegou aqui hoje. Talvez você esperava que alguém se convertesse e não se converteu. Mas deixa eu te dizer, Deus quer mudar tuas crenças. Porque Jesus não veio para ter um governo humano e terreno. Jesus veio para estabelecer o reino dos céus aqui na terra. E não se tratava de ser como Davi, um rei que ia sentar no trono de Jerusalém, expulsar os romanos e ter um governo humano, até por conta do egoísmo e dos corações, da natureza de pecado que está na humanidade. Ele veio para acabar com aquilo que era o maior problema da humanidade, a natureza de pecados. E se alguém está em Cristo, nova. Se alguém está em Cristo, nova. Eu queria que apagasse as luzes agora. Eu vou colocar um vídeo aqui só para vocês terem uma ideia. E a gente vai celebrar a ceia. Vai passar nas duas? Agora eu queria que vocês fizessem silêncio e assistissem esse vídeo. Por favor, pode soltar. Poxa. Que vídeo é esse, meu irmão? Um pato, é? Não é esse não, viu? Vai matar o boi aqui, não é esse não, meu irmão.
O pato matando os boi? Não. É ao vivo, irmão. Então fica tranquilo, vocês de casa. Pior é assistir John Wick 4. Então fica sentado aí, tá tudo de boa. Que o cara cai, mas que nem Jesus, irmão. Passou o que John Wick passou. Tá doido. Oxe, cantada de Natal, é? Ei, meu irmão, que negócio é esse aí, Danilo? É o vídeo que eu te mandei de manhã, velho. Daqui a pouco vai mostrar. Calma aí, irmão, vai funcionar, o inimigo se levantando. Isso aí, Juninho. Eu sou. Essa é a música, cara. Vamos lá. Juninho é uma bênção, irmão. Um dia desse, achando que o Juninho estava tocando, ele botou no automático. Aí eu disse, o Juninho mudou a música, foi. Quando eu olhei ele no automático, só no... Eu disse, mas rapaz, o bicho é esperto, ele disse, eu vou tocar a noite toda. Irmão, a gente tem que aplaudir Jesus na vida de Juninho, né? Porque todo culto tá aí. Tá aí servindo a gente com tanto amor, né? Porque já pensou você passar, enquanto vocês estão recebendo a palavra, tá o cara lá, irmão, e de vez em quando ele bota no automático, ninguém aguenta, entendeu? Não é não, Juninho? Eu comprei ele, varão. Vamos lá. Vai sair mesmo, porque se não for, muda aqui o roteiro. E ele disse pra mim quando eu cheguei, tá tudo testado, tá tudo certo. Tem alguém aqui com problema de dores nas pernas? Tem alguém aqui? Você? Mais alguém? Mais alguém? Você, irmã, também? Mais alguém? É a perna direita? E você, irmã? Quem foi que levantou que também tem dores nas pernas? Cadê? Levanta para eu ver. Qual é a perna? As duas. Mais alguém? Todos vão ser curados. Eu estou só perguntando. Calma aí. Todo mundo olhando para mim. Levantou a mão, vai receber. Cadê? Mais alguém? Quando tiver na agulha aí, Danilo, daqui a meia hora a gente começa, tá? Mais alguém? Amém. Levanta a mão de vocês que estão com dores nas pernas. Quem aqui está com dor nos braços? Ombro, costas, coluna, dor de cabeça. Levanta a mão, por favor. 1, 2, 3. Mais alguém com dor em alguma parte do corpo? Qualquer parte do corpo. Até você lá atrás. Por isso que está demorando para botar o vídeo, né, velho? Vai ficar curado agora. Aleluia. O poder de Deus está nesse lugar. Feche os olhos. Feche os olhos, igreja. Desde que eu pisei nesse lugar, o Senhor me mostrou uma imagem do povo de Israel saindo do Egito, com cintos amarrados, sandálias nos pés. Tem pessoas que vão entrar em algo novo hoje, vão comer a ceia, já entrando em algo novo, entrando em uma nova fase do seu chamado, entrando em uma nova fase da sua empresa. Irmãos, eu não estou aqui brincando, tentando te emocionar. Eu estou debaixo do poder do Espírito de Deus essa noite, como voz profética para a tua vida. E numa celebração como essa, a tua vida pode mudar para sempre. Em o nome de Jesus, aonde houver uma dor, aonde houver uma enfermidade, onde houver um caroço, um mal, suma do corpo dessa pessoa agora. Eu não estou pedindo, eu estou ordenando em nome de Jesus. Você que está me assistindo em casa, se você tiver algum tipo de doença, coloque sua mão onde tiver a doença agora, o mal. Em o nome de Jesus agora, mal desaparece, sai em nome de Jesus. Toda a área afetada, toda a área danificada, seja restaurada pelo poder do nome de Jesus agora.
Toda inflamação vai embora. Toda dor vai embora. Espírito Santo, o teu poder de cura agora. Ainda que o nosso corpo mortal se corrompa, o Espírito que deu vida a Jesus dos mortos vivificará cada parte afetada do nosso corpo. Agora em nome de Jesus. Agora em nome de Jesus. Se você sentir dor de cabeça, balance a cabeça e diga: eu recebo minha cura. Se era no braço, levante o braço. Se era na perna, mexa a sua perna. E perceba agora o toque do favor de Deus sobre você. Em nome de Jesus. Vai rolar? Então, eu vou para o texto da ceia enquanto eles estão preparando aí. Livro de Salmos 105, versículo 35. Vamos lá. Não precisa pôr na tela porque vocês vão botar o vídeo. Então, quanto mais concentração aí, melhor. Os discípulos de Jesus esperavam um governo humano, terreno, um Davi, porque o padrão que eles tinham era o de Davi. Mas o padrão de Deus era o padrão do céu. Então eles não compreendiam a cruz. Eles não entendiam a cruz. Só que o que a gente precisa entender é que a cruz é um lugar de identificação e substituição. A divindade se torna humana. Para que você pudesse hoje ter a vida eterna, a vida Zoe, a própria natureza de Jesus, Jesus teve que ter a tua natureza. Então a Bíblia diz que Jesus ele morreu espiritualmente e foi ao inferno. O salmista diz que ele foi no mais profundo abismo. Ele morreu as duas mortes, a morte espiritual e a morte física. Só que aí se cumpre 1 Coríntios 15. Tragada foi a morte pela vitória. Quando Jesus morre e agora o Espírito Santo vai ao inferno ressuscitá-lo, como ele não pecou, ele satisfez a justiça de Deus. E a justiça de Deus satisfeita, todos os padrões da lei satisfeitos, agora o Espírito Santo vai ressuscitá-lo. E no terceiro dia, quando Maria e quando as pessoas vão ao sepulcro, havia uma pedra enorme no sepulcro e essa pedra foi removida. Porque a pedra é um símbolo da lei, passou o ministério da lei e agora se inaugura uma nova aliança. Uma aliança baseada em favor e graça de Deus. Uma aliança baseada no amor de Deus entre Deus e Jesus. E o resultado da soma do amor de Deus e de Jesus somos nós. Amém? João 3,15, Jesus disse: quem crê no Filho tem a vida. Ele não disse aquele que se comportar perfeitamente. Nossos comportamentos são importantes para a gente. Porque se eu mentir, eu vou perder a credibilidade das pessoas. Se eu roubar, eu vou perder a credibilidade das pessoas. E vai ser preso, amém? Na graça, na lei, vai apanhar um bocadinho. Porque tem consequências para o pecado na terra. Mas diante de Deus, o que Deus vê quando olha para mim e para você é Jesus. É o sangue do Cordeiro sobre a minha e a tua vida. Lembra que o anjo da morte venha e ele passou por cima. Por isso que significa Páscoa. Ele passou por cima. Por quê? Porque como o sangue estava no umbral de madeira, indicava que o primogênito daquela casa já tinha morrido. Quem é o primogênito que é morto desde a fundação? Quando o anjo olhou, ele viu Jesus. Ali era um símbolo de Jesus. Imagina agora o sangue de Jesus sobre a minha e a tua vida. O escritor de Hebreus, capítulo 10, versículo 10. Olha o que é que ele diz. E aí, vai rolar? Ah, porque não avisou, rapaz. Eu estava ganhando tempo. Apaga de novo agora. Eu ganhando tempo. E eu disse, pronto, não vai rolar não, né? Já passou do horário. Vai, solta agora. Agora. Isso é o que aconteceu na crucificação, tá? Presta atenção. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Dá para ouvir todo mundo?
Pecado, condenação, maldição, enfermidade, morte. Meu Deus, por que me desamparaste? Está consumado! Pai, as tuas mãos entrego o meu espírito. Aleluia. A oferta é satisfeita. Olha para alguém que está do seu lado e diga assim: Jesus é a oferta de Deus pelos nossos pecados. Você pode aplaudir Jesus bem forte essa noite. Eu queria que você ficasse de pé, queria chamar o louvor. Pode apagar as luzes ainda. E a gente vai celebrar a ceia agora. Eu não sei se vocês viram quando aquela fumaça preta entrava no corpo de Jesus, porque na cruz Ele teve que aguentar até a última ira de Deus, toda a ira de Deus sobre o pecado, e Ele fica vivo ainda. Quando Ele consuma toda a ira de Deus, aí Ele disse, Ele não disse em voz de derrota, está consumado. Era uma voz triunfante, está consumado. Ele aguentou tudo, irmãos, até o final. E quando Ele consumou isso, na sua morte Ele nos perdoa, mas na sua ressurreição Ele traz justificação. Sabe por que você está aqui hoje? Hoje você pode celebrar a vida, a ressurreição. Jesus está vivo. Quando as pessoas foram no sepulcro e perguntaram, ele ouve uma frase em hebraica que diz: não está mais aqui, porque já ressuscitou. Você pode olhar para alguém e dizer: hoje a gente vai comemorar, hoje a gente vai celebrar de verdade, porque a nossa esperança é viva. O nosso testamento foi validado com a morte, mas Ele ressuscitou. Ele morre para perdão dos nossos pecados, mas ressuscita para nossa justificação. E agora não só Ele é justo, mas é justificador de todo aquele que nele crê. E agora nós também fomos feitos à sua imagem e semelhança. Somos uma nova criação em Cristo Jesus. E é por isso que nós vamos celebrar, irmãos, comer a nossa Páscoa de maneira diferente. Feche teus olhos, levanta tuas mãos e adore ao Senhor essa noite. Aleluia. Ele vive. Ele vive.
Houve silêncio no sábado, mas no domingo da ressurreição, os céus proclamam as boas novas do Evangelho. Ele está vivo e não vai achá-lo entre os mortos, porque Ele está no meio dos vivos. Aleluia. Eu queria que você celebrasse junto conosco essa noite, irmãos. Obrigado, Jesus. Você agradecesse a Deus por esse momento, pela tua vida, pela nova vida que você tem, pela justiça que veio de Jesus. No livro de Salmos, capítulo 105, versículo 36 diz: depois que matou todos os primogênitos da terra deles, todas as primícias de sua virilidade, o Senhor libertou Israel daquele povo, que saiu cheio de prata e ouro, e não se encontrava em suas tribos quem fosse inválido ou doente. Todo o Egito muito se alegrou com a saída de Israel, porquanto grande era o pavor do povo de Deus. A Bíblia diz que quando eles foram sair naquela noite, com cintos amarrados, sandálias nos pés, cajados nas mãos, preparados para uma mudança, iam com medo do cordeiro. Moisés só contou homens alistados no exército, e eram 600 mil. Ele não contou velhos, anciões, pessoas de 40 anos. Então ao todo era entre 2 a 3 milhões de pessoas naquela noite. E a Bíblia diz no livro de Salmo que houve transferência de riquezas. Todos os anos que o Egito não pagou, naquela noite os egípcios começaram a trazer prata e ouro para o povo de Israel. Eles trabalharam arduamente e não receberam nada, mas porque comeram da ceia, comeram do cordeiro. Porque a saída do Egito comendo o cordeiro representa a redenção, como também a entrada no Mar Vermelho, o batismo nas águas. Tudo na Bíblia está apontando para a nova aliança. A nossa saída do Egito é a nossa saída da velha vida e entrando na nova vida em Cristo Jesus. E isso se deu através do sangue do cordeiro. E hoje nós estamos celebrando o sangue da nova aliança, a ressurreição de Jesus. Só que não havia um inválido, um doente. Como que um povo por 430 anos trabalhando pesado não tem um inválido nem um doente? Não tem um surdo, um cego, um aleijado? É impossível. Na noite que eles comeram, na tarde que eles comeram o cordeiro, algo aconteceu com seus corpos. Porque você acha que o povo de Deus também no deserto não adoecia? Porque comia o maná, e o maná, a figura da ceia. E a tarde carne, pão e carne, sempre apontando para o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Só que aqui tem algo: não havia um doente, um fraco. Até pessoas que estão com problema de memória são curadas ao participar da ceia do Senhor. Sabe por que tinha fracos e doentes? Porque eles não compreendiam o corpo. As pessoas, por interpretar de maneira errada, pregam que se alguém comer em pecado vai morrer e vai adoecer. É o contrário. Paulo não diz que eles eram indignos em 1 Coríntios 11 de comer. Paulo diz que a atitude era indigna. Comiam porque tinham fome e não comiam pela revelação do que era o pão e o corpo. O que era aquele sangue? Então nas igrejas a hora da ceia virou um lugar de julgamento. Mas os nossos pecados já foram julgados. A gente viu o filme aqui agora, que é só um exemplo do que aconteceu na cruz. Toda a ira de Deus contra o pecado foi consumida no corpo de Jesus. Ele aguentou toda a ira. E quando ele consumiu toda a ira, ele disse: tetelestai, está consumado. Agora se inaugura uma nova. E essa noite, irmãos, toda deficiência, fraqueza, até no reino do Espírito, você é fortalecido na ceia. Paulo disse: é por causa de vocês que o corpo dele foi partido. Então 1 Coríntios 11:30 ele diz: por essa razão há entre vós fracos e doentes. Mas no Êxodo não havia um fraco, porque comeram o cordeiro.
Antes de vir para cá orando, o Espírito Santo disse para mim: manda eles fecharem os olhos e espiritualmente, em uma atitude de fé, comerem esperando uma grande mudança. Comendo, prontos para sair, prontos para entrar em uma nova fase, prontos para viver algo novo, prontos para viver uma revolução e uma mudança. Amém? Então nessa noite levanta o pão e o corpo do Senhor. O furioso amor de Deus te alcançou. O furor dele foi contra o pecado, não contra você. Paulo disse em 1 Coríntios 11, 23: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Paulo recebeu revelação da ceia e disse: eu estou dando a vocês o que eu recebi da parte de Deus. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo erguido aos céus, Ele deu graças. E Ele disse: este é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Tem pessoas que vão receber um renovo de forças agora, de vitalidade física. Você vem se sentindo cansada, cansado, mas nessa noite nenhuma doença vai ficar no seu corpo, nenhum mal, praga alguma, porque Deus nos deu o corpo de Jesus para isso. Por não termos ainda um corpo de glória, nós participamos do símbolo do corpo de glória de Jesus. Todos juntos, levanta o teu pão. Pai, eu quero te agradecer pelo privilégio que muitos não entendem e dizem: eu queria ter visto Jesus fisicamente, mas nós temos Ele em nossos corações. Pai, eu rendo graças a você pelo partir do pão, porque isso não mostra só nossa comunhão com você, mas a comunhão com os nossos irmãos, a comunhão com o teu corpo, que são as pessoas que aqui estão. A importância do amor vertical e horizontal. E nos seus corpos físicos, aonde houver uma doença, Pai, a tua unção sobre esse pão agora, que quando eles comerem, haja manifestação de cura, restauração mental, esgotamento emocional. Não havia um fraco, não havia um doente, meu irmão, numa aliança inferior, comeram de um animal, um símbolo do perfeito Cordeiro de Deus. Mas agora estamos em uma nova aliança, uma aliança baseada no favor de Deus, na graça de Deus, no sangue que é um sangue perfeito. Todos juntos podem participar do corpo do Senhor essa noite. Câncer, vai embora do corpo dessa pessoa agora. Toda célula cancerígena, saia do corpo do filho e da filha de Deus agora. Cada parte do corpo dessas pessoas, Espírito Santo, tomados pelo teu poder agora. Levanta o cálice da nova aliança. 1 Coríntios 11, 25. Semelhantemente, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Não foi sangue de bodes, não foi sangue de bezerros, não foi obras humanas. Quando o soldado furou Jesus ao lado, nem saía mais sangue, saiu água primeiro. Porque sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecados.
Então completou: aqui estou, vim para fazer tua vontade. Hebreus 10, versículo 9. E assim ele cancela o primeiro padrão e estabelece o segundo. E por essa determinação fomos santificados por meio da oferta do corpo de Jesus Cristo. Oferta perfeita, feita de uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia. Jesus, no entanto, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, aguardando daí adiante até que seus inimigos sejam submetidos por estrados dos seus pés. Porquanto, com uma única oferta, aperfeiçoou por toda a eternidade. Por toda a eternidade. Todos quantos estão sendo santificados. Aqui fala dos que nasceram de novo. E disso igualmente nos dá testemunho o Espírito Santo. Porquanto após ter declarado: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Colocarei minhas leis no âmago do seu coração e as escreverei profundamente em sua mente. Conclui: dos seus pecados e iniquidades nunca mais me permitirei recordar. Afinal, onde todas as transgressões foram perdoadas, não existe mais qualquer necessidade de oferta e de sacrifício pelo pecado. Pai, obrigado pelo sangue de Jesus. Obrigado pela vida de ressurreição. Obrigado pela nova aliança. Hoje nós temos um relacionamento vivo com você. O véu foi rasgado. Pessoas estão tentando costurar aquilo que o Senhor rasgou. Mas nessa noite nós estamos aqui em rendição. Os nossos corações são teus, as nossas vidas são tuas, e nós celebramos a nossa Páscoa. Celebramos esse dia ao Senhor. Todos juntos podem participar do sangue do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Jesus. Só agradeça a Ele.